Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já passou por aquela sensação frustrante de olhar para o seu aquário e pensar: por que isso não está funcionando? Talvez seja aquela água que nunca fica cristalina, os peixes que parecem estressados, ou aquele cheiro estranho que você não consegue identificar de onde vem. Eu sei exatamente como é isso porque já estive no seu lugar. Você investiu tempo, dinheiro e principalmente seu coração naquele pequeno ecossistema, mas algo sempre parece dar errado. E a pior parte, todo mundo faz parecer que é super fácil ter um aquário perfeito. Bem, hoje eu vou compartilhar com você 6 soluções que literalmente transformaram meus aquários de problemáticos em verdadeiras obras de arte aquáticas. E o melhor, são soluções simples que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo que você seja iniciante completo. Antes de começar, vou te pedir para se inscrever em meu canal e deixar o like se essas dicas vai te ajudar a melhorar seu aquário. E não se esqueça de compartilhar com quem precisa de ajuda também e não sabe por onde começar. Problema 1. Água turva que nunca clarifica. Vamos começar com um problema que mais recebo mensagens: água turva no aquário. É frustrante, eu sei. Você troca a água direitinho, limpa o filtro, ajusta tudo como manda o manual. Mas mesmo assim, a água continua com aquele aspecto leitoso ou esvezirado, tirando toda a beleza do aquário e desanimando quem olha. A verdade é que a maioria das pessoas acaba cometendo um erro crucial nesse momento, e eu já já vou revelar qual é. Mas antes, deixa eu te contar uma história. No meu primeiro aquário, eu achava que estava fazendo tudo certo. Toda vez que a água ficava turva, eu corria e fazia uma limpeza completa. Lavava o filtro até brilhar, trocava quase toda a água, esfregava pedras e enfeites. O resultado? A água continuava turva, às vezes até piorava. Eu ficava perdido, sem entender o que estava acontecendo. O que eu não sabia na época, e que quase todo iniciante também não sabe, é que esse excesso de cuidado pode ser justamente o que atrapalha. O segredo para a água cristalina não está em limpar tudo o tempo inteiro, mas em permitir que o aquário encontre o equilíbrio biológico natural. Então, foque nisso. Tente entender como a população do seu aquário se comporta mediante as trocas, pois a solução é mais simples do que você imagina. Mas tem um segredinho que 99% das pessoas não sabem. Na verdade, são 3 passos específicos que você precisa seguir numa ordem exata. Se você pular um ou fazer fora de ordem, vai continuar com o mesmo problema. Mas calma, porque o próximo problema é ainda mais irritante. Problema 2. Peixes ficam doentes constantemente. Se seus peixes vivem adoecendo, mesmo você seguindo à risca todos os conselhos da internet, respira fundo e presta atenção, porque o que eu vou te contar agora vale ouro. Existe um fator silencioso que 90% dos aquaristas ignoram completamente, mas que é responsável por cerca de 80% das doenças em aquários domésticos. Eu só descobri isso da pior forma possível, perdendo peixes valiosos um atrás do outro, sem entender o motivo. E aqui vai o ponto delicado. O que eu vou te mostrar pode soar até controverso, porque vai contra muito do que você já ouviu ou leu em fóruns, grupos e vídeos. Mas a verdade é que os resultados falam por si só. Quando finalmente apliquei esse conhecimento, meu aquário estabilizou, meus peixes pararam de adoecer e a mortalidade praticamente zerou. Foi como virar uma chave. E já que estamos falando de coisas que ninguém te conta, se prepara. O terceiro problema que vamos abordar pode estar acontecendo aí no seu aquário agora mesmo, e você nem desconfia. É invisível, traiçoeiro, e quando você descobre, muitas vezes já causou estragos. Mas calma, eu vou te mostrar exatamente como identificar e corrigir antes que seja tarde demais. Problema 3. pH instável que oscila constantemente. pH maluco. Esse é um pesadelo comum para muitos aquaristas. Você mede hoje e está em 7.0. Amanhã despenca para 6.2 e na semana seguinte dispara para 7.8. Essa montanha-russa deixa os peixes totalmente estressados, as plantas param de crescer e você fica sem entender o que está acontecendo. O erro mais comum aqui é tentar corrigir o pH diretamente, adicionando produtos químicos ou soluções milagrosas. Mas isso é exatamente o que mantém o problema vivo. É como tentar apagar um incêndio jogando água nas chamas, quando na verdade o que resolve de vez é cortar o fornecimento de combustível. O pH instável geralmente é consequência de algo mais profundo no aquário.
flutuações na dureza da água, excesso de matéria orgânica ou até falta de ciclagem adequada. E aqui vai um alerta: se você acha que lidar com pH instável já é um desafio, espera só até conhecer o próximo problema. Esse sim pode transformar seu aquário em um verdadeiro campo minado e invisível, causando estragos silenciosos que a maioria dos aquaristas nem imagina. Problema 4. Crescimento excessivo de algas. Algas por toda parte. Quem nunca se deparou com esse cenário? Aquelas algas verdes que grudam no vidro, as pretas insistentes que cobrem folhas de plantas e até aquelas que deixam a água com aspecto de sopa de ervilha. Você limpa hoje, esfrega, troca a água e em 3 dias tudo está de volta, como se nada tivesse sido feito. Aqui vai uma verdade que pode até chocar você. As algas não são suas inimigas. Na verdade, elas estão tentando te ajudar, funcionando como um alerta natural de que existe algo desequilibrado no seu aquário. Cada tipo de alga aparece como resposta a uma situação específica, quase como uma linguagem secreta que o aquário usa para se comunicar com você. E quando você entende essa linguagem, o jogo muda completamente. Controlar algas passa a ser algo ridiculamente fácil. Não se trata de guerra, mas de equilíbrio. O segredo está em agir no timing certo, nem antes nem depois, mas no momento exato em que o aquário mostra os sinais. E já que falamos de timing, o quinto problema que vamos discutir tem tudo a ver com isso e pode estar acontecendo aí no seu aquário agora mesmo. Problema 5. Filtro que não filtra direito. Seu filtro está ligado, você ouve o barulho, vê a água circulando, mas a qualidade da água continua ruim. A cena é comum e a primeira reação é culpar o equipamento. Mas aqui vai a verdade. O problema não é o filtro, é como você está usando ele. O que pouca gente sabe é que existe uma configuração específica que pode multiplicar a eficiência do filtro em até 3 vezes, usando exatamente os mesmos materiais e equipamentos que você já tem em casa. Isso mesmo, sem gastar 1 centavo extra. Apenas ajustando a ordem e a forma de como os elementos filtrantes são usados, é possível transformar um filtro comum em uma verdadeira máquina de estabilidade para o aquário. Mas atenção! Se essa configuração for feita da forma errada, o efeito pode ser o contrário. Em vez de melhorar, você pode acabar entupindo o filtro, criando zonas mortas de sujeira e deixando a água ainda mais instável. Por isso, existe uma sequência exata a ser seguida, e ela faz toda a diferença. E agora chegamos ao último problema, que talvez seja o mais frustrante de todos. Prepare-se, porque ele é capaz de fazer até aquaristas experientes pensarem em desistir do hobby. Problema 6. Morte súbita de peixes sem motivo aparente. De manhã, seus peixes estavam bem, nadando tranquilos, e à tarde você encontra eles mortos, sem sinais de doença, sem mudanças óbvias no aquário. É de partir o coração. Aconteceu comigo e sei como é frustrante. O que poucos sabem é que, na maioria dos casos, existe um verdadeiro assassino silencioso atuando, o acúmulo de gases tóxicos como amônia e nitrito, em níveis invisíveis nos testes básicos ou que variam rapidamente entre uma medição e outra. Eles não deixam marcas visíveis, mas sufocam os peixes sem aviso. A boa notícia é que existe solução. Uma vez que você aprende a detectar esse risco e a neutralizá-lo, essas mortes misteriosas simplesmente param de acontecer. E a chave é uma mudança mínima na rotina. 30 segundos por dia para observar, mexer levemente na superfície da água e garantir oxigenação e troca gasosa constante. Esse pequeno cuidado pode literalmente ser a diferença entre vida e morte no seu aquário. Agora você tem nas suas mãos as 6 soluções que transformaram não só os meus aquários, mas também os de milhares de pessoas que aplicaram essas técnicas. Mas eu sei que pode parecer muita informação de uma vez só. É por isso que, se você quiser se aprofundar em cada uma delas, com acesso a guias detalhados, checklists práticos e técnicas avançadas que não couberam neste vídeo, eu preparei um material especial. Esse conteúdo vai te mostrar passo a passo como ter um aquário estável, saudável e bonito de verdade, sem segredos, sem complicação e com resultados duradouros.
Agora você já conhece as 6 soluções práticas que realmente funcionam para resolver os problemas mais frustrantes em aquários: água turva, doenças misteriosas, pH instável, algas, filtros ineficientes e até aquelas mortes repentinas que parecem sem explicação. Todas essas técnicas têm algo em comum: elas devolvem o equilíbrio natural do aquário, sem complicações, sem gastar fortunas e sem depender de truques milagrosos que só mascaram o problema. Se você aplicar apenas uma dessas soluções, já vai sentir diferença no seu aquário. Mas se aplicar todas juntas, vai transformar completamente a experiência. Peixes mais saudáveis, água cristalina e muito mais tranquilidade para você. Lembre-se, o aquarismo não precisa ser um hobby cheio de frustrações. Pelo contrário, ele pode ser simples, prazeroso e recompensador quando você entende os princípios básicos e respeita o ritmo da natureza. E se você quiser se aprofundar, aprender cada passo em detalhe e ainda descobrir outras técnicas avançadas que não couberam aqui, confira o material que preparei especialmente para você, com guias, checklists e segredos práticos que vão levar seu aquário a outro nível. Nos vemos no próximo vídeo e, até lá, bons cuidados e águas cristalinas para o seu aquário!